Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 30 de julho de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da escola sabatina será Na Montanha Russa com Jesus. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se em Marcos no capítulo 5, versos 21 a 24. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Esse é o segundo momento no qual, dentro dessa perícope que nós estamos estudando durante essa semana, capítulo 4, a partir do verso 35, até o capítulo 6, nós encontramos o poder de Cristo Jesus em ação. Agora, ele não está mais numa região pagã. Ontem nós tivemos a oportunidade de poder ver a cura daquele homem possuído por espíritos maus na região de Gadara. Agora Jesus chega do outro lado do mar. É interessante que o capítulo 4, versos 35 a 41, vai mencionar que quando Jesus Cristo ele foi para o outro lado do mar da Galileia, havia uma grande quantidade de pessoas junto com Cristo Jesus. Você encontrava outros barcos que também o seguiam. Então teve gente que acompanhou o milagre de Cristo Jesus acalmando a tempestade. Teve gente que chegou junto lá do outro lado e viu Jesus Cristo purificar aquele indivíduo, ou libertar aquele indivíduo possuído por espíritos maus. Quando Cristo Jesus retorna, a mensagem do que Cristo tinha feito já tinha chegado naquela região. E agora, as multidões estavam esperando por Jesus já na praia. Quando ele sai do barco, já tem uma grande quantidade de pessoas a esperá-lo. Há um improvável que está esperando Cristo Jesus. E improvável por outras razões. Veja, na primeira história do capítulo 5, nós encontramos um indivíduo possuído por espíritos maus, que é um improvável. É um improvável por quê? Porque é um indivíduo impuro. Ele está possuído por espíritos maus. Ele está vivendo nos túmulos. Ele anda nu. É um indivíduo que não tem conhecimento nenhum da palavra de Deus, está possuído por espíritos maus. Nesse caso, quando Jesus retorna, é outro improvável que Jesus vai encontrar, que é ninguém menos do que Jairo. Ele é o chefe da sinagoga. Quando você vai para o próprio livro de Marcos, Marcos capítulo 1, verso 22, Marcos capítulo 3, versos 2 e 6, Lucas também, capítulo 13, verso 14, vai dizer que os líderes religiosos não costumavam andar com Jesus. Até lá em João capítulo 3, quando você vai ver a história de Nicodemos, quando vai procurar Jesus, ele está tão convicto de que ele é alguém especial, mas há uma barreira tão grande entre Jesus e os líderes religiosos que Nicodemos vai à noite procurar Jesus, para não se colocar exatamente junto do Senhor. Você percebe que a situação é tensa ali. Agora, nesse caso, especificamente, ele vai procurar Jesus. Ele não tinha amizade com Jesus, ele vai buscar Jesus provavelmente porque ele estava desesperado. Tudo que ele podia fazer por sua única filha, de 12 anos, ele fez. E a menina agora está desenganada pelos médicos. E Jairo vem até Jesus, e você percebe que esse é um cara que é líder religioso mesmo, porque ele vem até Jesus e ele vai ensinar Jesus o que ele tem que fazer. Ele diz: Jesus, eu quero que você venha comigo, você vai impor suas mãos sobre a minha filha, vai orar sobre ela, então ela vai ficar curada. Ele está dizendo para Jesus o que ele tem que fazer, quando ele tem que fazer e como ele tem que fazer. E eu acho fantástico isso, porque Jesus vai com ele. Ele vai aprender uma grande lição no decorrer dessa história. Porque ele vai entender que ele não pode mandar no Senhor, que o Senhor vai fazer a coisa certa, do jeito certo e na hora certa. No decorrer do caminho, as multidões o estão apertando e agora você vai encontrar uma outra história em formato de sanduíche. Você lembra na lição 3 que a gente viu isso, né? Quando o autor está contando uma história, daí ele introduz uma outra história no meio, como se fosse o recheio do sanduíche, e depois ele termina a primeira história depois dessa história que está no meio. Então ele começa falando sobre Jairo, o pedido dele de ir com Jesus, Jesus sai com Jairo. Uma multidão está apertando com ele. Daí vem uma história que é o recheio do sanduíche. Nessa história, você encontra uma outra mulher, uma outra improvável. É fantástico a forma como Marcos trabalha nesse trecho, porque
o endemoniado era improvável, o Jairo é improvável, e agora essa mulher também é improvável. Todos eles por uma razão diferente. Ela é improvável por quê? Porque essa mulher, a mesma idade que tinha a filha do Jairo, 12 anos, tinha essa mulher doente, de doença. Há 12 anos, ou seja, quando a filha do Jairo estava nascendo, essa mulher estava doente. Ela tinha uma hemorragia, e isso fazia com que, lá em Levíticos capítulo 15, você percebe que havia uma contaminação por sangue. Essa mulher, ela ficaria considerada impura, ela não poderia estar no mesmo ambiente que outras pessoas, ela não poderia ir à sinagoga, o que significa que o Jairo é o líder da sinagoga, e provavelmente o próprio Jairo tenha feito com que essa mulher saísse da sinagoga, porque ela não podia frequentar a sinagoga com o tipo de problema de saúde que ela tinha, porque ela era impura. Você consegue entender isso? Então agora, o próprio Jairo, que estava levando Jesus para poder curar a sua filha, ele tinha sido responsável pela exclusão social dessa mulher. E essa mulher, entendendo que era uma improvável, ela entende, Jesus tem todo o poder, então eu não preciso nem falar com ele. Se eu tocar na roupa dele, eu ficarei curada. E ela vem por detrás da multidão, e ela toca nas roupas de Jesus, e imediatamente ficou curada. E Jesus para tudo no meio da multidão e diz, quem me tocou? E os discípulos dizem, Senhor, todo mundo te aperta no meio da multidão, você pergunta quem te tocou? É mais fácil perguntar quem não te tocou. Ele diz, saiu o poder de mim, alguém foi curado aqui agora. E Jesus estava dando oportunidade para poder trazer aquela mulher de volta para o convívio da sociedade. A mulher, percebendo que não conseguiria escapar daquela situação, ela conta toda a sua história. E provavelmente, quando ela conta a sua história, ela deve ter dito, inclusive o Jairo, que o senhor está indo com ele aí, me expulsou da sinagoga porque eu sou impura. Fui impura até aqui. E Jesus vai olhar para ela e vai dizer, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Enquanto isso tudo está acontecendo, chega alguém, aí vem agora, percebe que a história do Jairo, o recheio do sanduíche aqui é a história da cura dessa mulher, e aí vem a outra parte do sanduíche agora, tá ok? Que é a segunda parte da história do Jairo. Chega alguém da casa do Jairo dizendo, não incomoda mais o mestre porque tua filha já morreu. Agora acabou, não tem mais o que fazer. Agora é Jesus que vai chegar para ele e vai dizer, não vai ser exatamente como você quis, Jairo, mas fica tranquilo, eu vou junto com você e vamos resolver essa situação. Quando ele chega na casa, os pranteadores já estão lá, e Jesus vai mandar que todos saiam da casa, e ele agora vai, junto com Pedro, Tiago, João, os pais da menina, entram no quarto onde ela se encontra, e ele vai usar uma frase em aramaico, que é Talita Cumi. Marcos vai traduzir dizendo, menina, levanta-te. Entretanto, a palavra talitá em hebraico significa literalmente cordeiro ou cordeirinho. Era um jeito carinhoso das pessoas daquele tempo de chamarem uma criança. É um cordeirinho. É como um jeito carinhoso de poder chamar uma criança. E Jesus vai dizer, cordeirinho, levante-se. Olha que coisa linda. Você percebe quanto carinho está envolvido nessa fala de Jesus? E a menina imediatamente se levanta. Isso é alguma coisa extraordinária. Esse texto vai mostrar para a gente Jesus lidando com improváveis. Lá no capítulo 5, na primeira parte, Jesus vai lidar com o improvável. É um pagão que está possuído por espíritos maus. Na segunda parte, ele vai lidar com outro improvável. Na outra extremidade, é o indivíduo líder da sinagoga que também não crê em Jesus. Depois ele vai lidar com outra improvável, que é uma mulher que há 12 anos está vivendo uma situação de hemorragia. Ela é cerimonialmente impura. E termina com uma outra improvável, que é uma menina que está morta. Tocar num cadáver também poderia tornar alguém impuro. É outra improvável. Todos os elementos que aparecem aqui no texto mostram improváveis. Cada vez que Jesus entra em contato com o improvável, ele opera um milagre. Ele muda circunstâncias. Nada é capaz de mudar quem Cristo é. Mas quando ele chega, ele muda as circunstâncias. Eu quero aproveitar e me dirigir a você, meu querido amigo, minha querida amiga, que nesse momento ora comigo, que nesse momento estuda comigo a lição da Escola Sabatina. Talvez você esteja vivendo uma situação que te transformou num improvável.
Talvez uma situação que você olha e diz, eu não vejo solução, não vejo saída para isso tudo. Cristo Jesus olha para você e diz, olhe para todos esses improváveis e o que eu fiz na vida deles. Posso fazer o mesmo na sua. Creia no Senhor. Creia no Senhor e Ele com certeza vai te ouvir. A gente vai orar junto agora. Eu queria que você abrisse seu coração diante do Senhor. Coloca diante dele as suas improbabilidades e deixe que o Senhor das improbabilidades transforme isso numa possibilidade de operar e mostrar o seu grande poder. Ore comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra e por sabermos que tu nos amas. E mesmo situações improváveis podem ser uma oportunidade para que o Senhor mostre o seu poder. Então opera através da vida desse amigo, dessa amiga que agora ora comigo. Por favor, Pai, faz aquilo que o Senhor achar melhor, mas opera de maneira grandiosa. Nos entregamos em tuas mãos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amanhã continuaremos o nosso estudo e o tema que analisaremos será rejeição e aceitação. Eu estudo a lição e você?